que diz assim, Salmo 34, verso 1: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Eu vou pedir que vocês coloquem, acho que a King James, ela fala de bem dizer, se eu não me engano é a King James, só confirma, por favor. Coloca a tradução que diz assim, bendirei, ARA. Eu queria ler junto com os irmãos esse versículo, essa passagem. Vamos lá, irmãos? 1, 2, 3. Glória a Deus. Meus irmãos, essa é uma palavra que Deus tem colocado no nosso coração essa semana. Na sexta-feira, nós tivemos ali no culto de ações de graça, dos 50 anos da panificadora Viana. Inclusive, eu quero deixar os meus parabéns a toda a família Viana, a Girle, Eudes. A gente esteve ali naquele culto tão precioso, 50 anos ali junto com familiares, com irmãos, parte da congregação, alguns irmãos aqui do Jardim Castelão, muitos irmãos da Aerolândia, a orquestra da Aerolândia, o pastor Leonai ali. E o irmão que estava na organização, ele chegou para mim e disse assim, pastor Demétrio, o senhor vai ter uma missão difícil, é trazer uma palavra em pouquíssimo tempo, porque normalmente o culto de ações de graça é aquele culto que todo mundo quer se expressar. A gente ouviu ali a linda história do nosso irmão Nonato Viana, e eu havia preparado essa mensagem, meus irmãos, e realmente espremi ali para trazê-la em pouco mais de 20 minutos. E o Espírito Santo, ele ficou no meu coração. Senhor, o que é que eu vou pregar domingo? E já estava tomando nota de alguma coisa. Mas o Senhor, ele disse para trazer essa mensagem ao coração da igreja, ao coração dos irmãos, onde nós vamos falar sobre bendizendo ao Senhor. Meus irmãos, bendizendo ao Senhor. O texto vai dizer, bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Esse verbo, meus irmãos, bendizer ou bendirei ao Senhor, quando nós olhamos o significado dele dentro das Escrituras, tanto pegando passagens do Antigo e do Novo Testamento, nós vamos encontrar alguns significados que se conectam com o verbo bendizer. Quando a Bíblia fala de bendizer, a Bíblia está falando de louvar. E louvar é exaltar, elogiar, enaltecer. É por isso que algumas traduções elas vão dizer, em vez de bendirei ao Senhor, vai falar louvarei ao Senhor em todo o tempo. Mas bendizer a Deus também é glorificar, é dar glória, é honrar. E por isso que em algum momento você vai encontrar o termo bendizer com eu glorificarei ao Senhor, porque bendizer, além de louvar, também significa glorificar. Bendizer também significa abençoar. E bendizer é um termo que em alguns momentos ele significa dizer bem, bendizer, dizer bem. E o dizer bem aqui, ele dá uma ideia de abençoar. Quando por nós a Deus, ele significa reconhecer a grandeza, a bondade e as bênçãos vindas de Deus. Isso é um ato de gratidão e de adoração. Então, quando nós chegamos no culto e dizemos assim, Senhor, eu vou bendizer o teu nome. Então, você está dizendo para Deus, eu vou louvar, eu vou glorificar, eu vou falar bem, bendizer, reconhecer com gratidão e adoração. E também bendizer, ele tem um quarto significado que significa estar grato, expressar a nossa gratidão a Deus. A Bíblia diz em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É vontade de Deus, nós temos um coração grato.
ao Senhor. Então, meus irmãos, nesse contexto do Salmo 34, que é um salmo de Davi, e o epígrafe da minha Bíblia vai dizer: Salmo de Davi, quando mudou o seu semblante perante Abimeleque, que o expulsou e ele se foi. Esse é o contexto do salmo, em que Davi estava cercado de tantas situações, de tanto medo, onde Davi, meus irmãos, ele estava cercado de tantas calamidades. Havia um problema de Davi com Abimeleque, e Davi, nesse momento, meus irmãos, ele nos mostra que a adoração fluía do seu coração, independente da circunstância ou da situação que ele estava vivendo. Ele vai expressar isso diante de Deus. É por isso que o Salmo 34, ele está na classificação dos salmos da Bíblia como um salmo de gratidão, de expressão de honra a Deus, de expressão de fé. É um convite a todos nós que passamos pelo sofrimento, mas ainda assim reconhecemos a grandeza, a majestade e o louvor ao nosso precioso e grande Deus nesta noite. Então, Davi, neste salmo, eu vou trazer aqui algumas coisinhas muito rápidas que me chamaram a atenção no salmo a respeito dessa vida de louvor e de adoração de Davi. Porque, meus irmãos, esse é o motivo por que nós estamos aqui nesta noite. Nós viemos honrar ao Senhor, prestar honras ao seu nome. Nós viemos cultuar a Deus. E muitos de nós, alguns de vocês, e eu falo muitos de nós porque eu me incluo também nessa mensagem, às vezes a gente chega com um coração não muito bom, as tribulações, as lutas. E muitos de nós, às vezes: Senhor, eu queria ter ficado em casa, mas eu vou porque é para o teu nome, é para honrar o teu nome, para glorificar o teu nome. E a gente vem, meus irmãos, porque sabe que aqui é o melhor lugar para estar, onde nós prestamos honras e glórias ao Senhor. Então Davi, ele vai nos mostrar, meus irmãos, que o louvor, em primeiro lugar, ele é um louvor que ele não depende de um tempo favorável para acontecer. É por isso que ele vai dizer assim: louvarei, ou bendirei, ou glorificarei ao Senhor em todo o tempo. Aqui não há um tempo específico e favorável para isso. Às vezes nós esperamos um tempo específico, um tempo favorável. Senhor, quando eu tiver mais tempo eu vou te louvar e vou te engrandecer. Ou talvez, meus irmãos, a gente espere um tempo em que a tristeza vai embora. Senhor, quando eu tiver mais alegre eu vou te engrandecer. Senhor, quando eu tiver mais próspero eu vou te engrandecer. E aqui Davi está dizendo: Senhor, eu vou te engrandecer em todo o tempo. É no tempo da angústia, meus irmãos, que a gente engrandece ao Senhor. Você lembra de Abacuque, quando ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, aleluia. Porque, queridos irmãos, o louvor amadurecido, ele não depende de resultados visíveis. Ele depende da nossa confiança inabalável. Quinta-feira eu falava sobre estar edificado, sobre ser inabalável, quando eu dizia que a sua casa, ela não pode desmoronar, porque, queridos, nós somos inabaláveis, a gente não depende de circunstância. Talvez você me ouve nesta noite e diga assim: pastor, eu estou até desempregado, mas está aqui na casa de Deus bendizendo e engrandecendo o seu nome. Pastor, o dinheiro do mês acabou, eu não sei nem como é que eu vou comprar o pão francês amanhã, mas você está aqui bendizendo e engrandecendo o nome do Senhor nesta noite. Pastor, a figueira não está florescendo, mas você está bendizendo. E talvez você diga: pastor, é tempo de angústia, é tempo de angústia na alma, é tempo de angústia no meu coração, é tempo de tristeza, é tempo de muita tribulação. Mas você entende o que Davi está dizendo: bendirei ao Senhor
em todo o tempo. Meus irmãos, Davi tinha perdido tudo. Perdeu o trono, perdeu casa, perdeu o conforto. Quando ele fala de bendizer em todo o tempo, ele não está especificando um tempo favorável para isso. Davi havia perdido tudo. Mas tem uma coisa que Davi não perde. É o louvor no seu coração. E o diabo não pode arrancar isso da nossa vida, do nosso coração, irmão. Você pode, talvez, ter perdido tudo. Talvez você diga assim: pastor, até a alegria eu perdi. O meu emocional está abaladíssimo. Não está nem abalado, é abaladíssimo. Maximizando logo a situação que muitos de nós enfrentamos. Pastor, eu perdi até as bênçãos de provisão. Eu estou num tempo de pobreza, de calamidade. Mas, queridos irmãos, você não perdeu o louvor. Existe um louvor dentro do seu coração que o Senhor está trabalhando agora. E que daqui a pouco ele vai se evidenciar na hora dos louvores, na hora da adoração, porque você não perdeu o louvor. Então, meus irmãos, Davi, ele está nos ensinando isso, que não importa o tempo. Às vezes eu estou falando tempo de pobreza, ou tempo de angústia, mas também os tempos de prosperidade são tempos difíceis para o louvor. Vocês sabiam disso, irmão? Tempo de prosperidade é um tempo em que, em alguns momentos, é difícil a gente louvar, porque parece que a gente tem tudo que nos preenche. Tem a tecnologia, tem os amigos que estão ali ao redor, tem comida boa, tem dinheiro na conta, tem tanta coisa. Mas, meus irmãos, Davi está nos ensinando que é tempo de adorar e glorificar o nome do Senhor. Segundo lugar, Davi vai dizer no versículo de número 3: engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Davi não está dizendo, eu vou engrandecer o Senhor. Ele está dizendo, engrandecei ao Senhor comigo. O que Davi está ensinando? Davi está ensinando e nos dizendo que o louvor é convidativo. O louvor, ele não é só algo singular. O louvor, irmãos, pode ser expressado de uma forma que você convide os outros para louvar com você. Vinde, é a palavra. O próprio Jesus, ele disse, vinde a mim. Porque, queridos irmãos, o louvor é uma ação comunitária, é uma ação do povo de Deus celebrando, do povo de Deus adorando e engrandecendo o seu nome. O louvor, meus irmãos, ele deve ser louvado junto com os irmãos. Deus não quer que nós louvemos sozinho. Deus não quer que nós louvemos de forma singular apenas. Eu sei que tem aquele período que a gente chega no quarto, fecha a porta, e é aquele momento entre nós e Deus. Mas o louvor, meus irmãos, é um louvor em que Deus nos estimula a convidar os aflitos para louvar, a convidar aqueles que desejam louvar com Ele. Vinde, adoremos ao Senhor. Meus irmãos, a verdadeira adoração, ela é contagiante. A verdadeira adoração, meus irmãos, ela acontece quando o nosso coração expressa tudo aquilo que Deus é digno de receber das nossas vidas. Isso parte do íntimo. Eu, como pastor, eu não posso produzir isso na vida dos irmãos. O máximo que faço é ensinar as escrituras sagradas. Mas isso é algo que parte internamente de cada um de nós. É algo muito particular, é algo muito íntimo, é a essência do louvor. E eu lembro-me de uma frase, Charles Spurgeon, que tomei nota, que ele vai dizer assim: magnificar o Senhor é fazê-lo grande aos olhos dos homens. Aleluia. Magnificar o Senhor, bendizer ao Senhor, não é atrair a glória
para mim ou para cada um de nós, mas magnificar ou bendizer ao Senhor é torná-lo grande diante dos homens. As pessoas elas vão olhar e vão perceber que existe um elemento sobrenatural que vai além das coisas visíveis, e essa é a presença do Deus nosso Todo-Poderoso. Deus precisa ser engrandecido e a gente convidar os outros a engrandecer conosco. Davi está nos ensinando isso: engrandecei comigo. Eu não vou engrandecer ao Senhor sozinho, mas Ele convida o povo. Convide pessoas para estar no culto. Convide aquele irmão aflito para estar do seu lado. Sente aquele irmão mais fraco para que ele ouça a palavra de Deus. Seja um conselheiro, onde você vai chegar e vai dizer para aquele irmão: irmão, é por aqui, vamos caminhar, vamos louvar o nome do Senhor. E a gente vai, meus irmãos, dessa forma, confiar que o testemunho público de cada um de nós vai trazer a glória de Deus para dentro da nossa comunidade, para a glória do nome do Senhor. A nossa adoração, ela deve inspirar os outros a crerem. O louvor, meus irmãos, ele deve partir de um coração quebrantado. Quem está entendendo e pode dizer amém nesta noite? A palavra de Deus hoje, meus irmãos, ela vai nesse tom um pouco mais reflexivo mesmo. Terceiro lugar, olha como Davi, ele se expressa diante de Deus. Olha o verso 6. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Davi poderia ter clamado a Deus como um rei, como alguém que poderia reivindicar alguma coisa. Mas olha como Davi se expressa diante daquele que tem toda a majestade. Davi vai dizer assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. Irmãos, Davi reconhece que é pequeno. Mesmo com tudo aquilo que ele já havia experimentado, ele reconhece sua pequenez. Ele reconhece a sua insignificância diante de um Deus grande. E cultuar a Deus é reconhecer a nossa pequenez diante dele. Então, minha querida irmã, meu querido irmão, jovem, irmãos que aqui estão, talvez você esteja aqui ouvindo a palavra e dizendo assim: Senhor, eu sou tão pequeno para fazer coisas na tua obra. Esse sentimento aí, ele é de Deus, aleluia, porque você está reconhecendo que só tem um Deus grande na sua vida, aleluia. Meus queridos, às vezes nós não sabemos nem como falar, nem como nos portar, mas existe aquele, meus irmãos, que fala através das nossas vidas. Quando eu falo nossa, eu não me refiro a mim, eu me refiro a todos nós que aqui estamos. Então, Davi está dizendo que este pobre clamou, e o Senhor o ouviu, porque a humildade é o segredo para ser ouvido. Tiago vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Meus irmãos, tem momento que nós precisamos chegar diante de Deus, e em vez de nós nos preocuparmos com expressões bonitas, com palavras bonitas, nós precisamos chegar diante de Deus e expressar o que está na nossa alma, o que está diante de nós. Dizer para o Senhor: Senhor, eu sou pobre, eu sou isso, meu Senhor, me perdoa porque eu murmurei, me perdoa porque eu fiz isso. Nós precisamos expressar aquela carga que está diante do nosso coração, porque, meus irmãos, o texto está dizendo: este pobre clamou e o Senhor ouviu. Deus não desiste, meus irmãos. Deus não ignora um coração que se achega com sinceridade da sua presença. Aleluia. A sua voz é fraca, mas a voz de Deus, ela é forte.
Você é pequeno, mas o Deus que você serve é grande, aleluia. Você não tem, mas há um Deus que tem e pode te dar. Talvez você diga: Senhor, eu não sei nem como me portar e me comportar diante de algumas situações, mas há um Deus de sabedoria que te ensina, há um Deus que vai te dando graça, há um Deus que vai conduzindo a cada uma dessas irmãs no seu lar, há um Deus que vai conduzindo esses jovens na sua jornada, há um Deus que vai conduzindo esses obreiros, há um Deus que vai conduzindo a cada um de nós, meus irmãos. Este Deus está dizendo hoje: eu vou te ajudar nos tempos difíceis. É por isso que o Salmo 46 ele vai dizer que Deus, ele é socorro bem presente na hora da angústia. Irmãos, uma coisa ruim é a angústia, a gente está angustiado. A gente está numa situação, irmãos, que a gente assim não vê uma saída para resolver o problema. E muitas das vezes, meus irmãos, a angústia, ela tem relação com algum problema, mas muito mais ainda o nosso emocional que vai se abalando. E a gente começa a olhar aquela situação e perceber, meus irmãos, que a gente precisa da ajuda do Senhor nos tempos difíceis. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: aquele que ora e clama, eu não estou falando isso como jargão de pregador, porque eu sou muito responsável com a exposição das Escrituras. Aquele que ora e clama, ele vai se acostumar a ver milagres acontecendo sobre a sua vida e sobre a sua história. Vou falar de novo. Aquele que ora e clama, ele vai se acostumar a ver milagres e maravilhas vindas da parte do Senhor sobre a sua vida. Deus está nos convidando. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu. Então você, na sua pequenez, você na sua pobreza, Deus vai te ouvir. Deus vai te ouvir. Quarto lugar, olha o que diz o verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O que são os anjos, pastor? Os anjos é para eu adorar? Não. É para eu idolatrar? Não. Ah, eu vi um anjo aqui. Não, não é para você idolatrar. Os anjos, dentro das Escrituras, eles são servos ministradores. Eles estão a serviço do nosso Deus. Em algum momento, você vai ver nas Escrituras a expressão anjo do Senhor. E nesses momentos, em alguns momentos, ali não é um anjo, é o próprio Deus aparecendo em forma humana. É o que a gente chama dentro da teologia de teofania. É a aparição de Deus em forma humana. Porque Deus, irmãos, ele não pode ser visto. Quando você está aqui na oração ou no culto hoje, alguns dos irmãos talvez vão ter alguma visão e vão ver a glória de Deus, vão ver alguma coisa. Meus irmãos, o que a gente vê através de uma manifestação pela misericórdia, aquilo ali não é Deus. É uma manifestação de Deus através dos dons espirituais e quando é algo visível. Por exemplo, Paulo, ele disse que à noite teve uma visão, o anjo do Senhor dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Meus irmãos, ali é o que Deus permite através de uma experiência humana. Porque o próprio Deus disse para Moisés que homem nenhum veria a sua glória e sobreviveria. Quando a gente está aqui no culto, meus irmãos, a gente sente um pouco da sua presença. E é bom, irmão, sim ou não? Quando você sai do culto e você vai sair desse culto em nome de Jesus, cheio da presença de Deus. Quando você sai do culto, você diz assim: meu Deus, que culto maravilhoso. O pastor jamais era para ter dito a bênção apostólica. Por quê, irmãos? Porque na verdade ali é um pouco do que Deus manifesta para que haja uma compreensão nossa. Mas os anjos, eles são
servidores, servos ministradores à disposição de Deus. Eu tenho um exemplo bíblico. Você lembra que lá em Atos capítulo 12, os versículos 7 a 10, quando Pedro, ele estava preso, e a Bíblia diz, meus irmãos, que Herodes, ele deixou Pedro preso. Havia 4 quartetos ou quaternos de soldados, e alguém da história vai dizer que esses soldados, eles não ficavam apenas vigiando Pedro na prisão, que iria morrer após os dias dos asmos quando passasse. Não, alguns vão dizer que aqueles soldados ficavam presos a Pedro. Eu não sei até que ponto essa informação ela é 100% verdadeira. Mas mesmo que eles não tivessem preso a Pedro, um do lado e outro do outro, era quase impossível Pedro fugir dali, irmãos. Era impossível. Mas havia uma igreja que estava orando. Havia uma igreja que estava clamando. E a Bíblia diz, meus irmãos, sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro o lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. O anjo do Senhor veio, as cadeias, aquilo que amarrava ele, aquilo que limitava a sua liberdade, aquilo que limitava o seu direito de ir e vir, caiu por terra, quando um anjo do Senhor foi enviado como servo ministrador. E olha o que diz o 8, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo seguia. E a Bíblia diz assim: e Pedro não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando ele vai chegando perto da porta lá da prisão, irmão, ela se abriu. Tem um pastor que ele brinca com isso e diz: irmão, esse negócio de porta volante que abre através de sensor, isso não é ideia do século 20, 21 não. Foi Deus quem criou isso lá no século 1 para crente que ora, para a igreja que ora, porque ele abre as portas para aquele que está clamando para a glória de Deus. Quem diz glória a Deus esta noite? Deus enviou o socorro sobrenatural. Eu quero te dizer nessa noite, Deus vai enviar o socorro sobrenatural sobre a sua vida e sobre a sua casa. Você vai sair daqui hoje com isso no seu coração e com esta palavra: Deus vai enviar o socorro sobrenatural sobre a vida e sobre a sua casa. Aleluia! Mesmo quando você não vê, há uma proteção divina ao nosso redor. John Piper vai dizer que Deus tem exércitos invisíveis em ação por nós. Você sabia que tem exército invisível em ação pela sua vida? Você está aqui, mas tem um exército guardando a sua casa lá. Você está aqui, mas o teu filho está sendo guardado lá. Você está aqui, a tua filha está sendo guardada. Você está aqui e Deus está cuidando da sua saúde. Você está aqui e você tem a boa mão do Senhor sobre a sua mãe, sobre o seu pai, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Então nesta noite, adore ao Senhor. A gente não adora anjo, irmão. A gente não adora anjo, eles são servos ministradores. Mas a gente sabe que quando nós adoramos ao Senhor, o Deus que nós servimos, Ele envia o seu exército invisível para abençoar e guardar a nossa vida. Quem levanta as suas mãos pode dizer glórias a Deus esta noite. Quinto lugar, verso 8. Olha o que diz o texto. E disse-lhe, eu estou aqui no 12 de Atos, vamos lá para o 34 de novo. Verso 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Irmãos, a fé ou a jornada da fé, nós seguimos essa jornada, como o próprio nome diz, é pela fé, mas ao mesmo tempo nós temos a oportunidade de experimentar algo nessa jornada. É algo que nós podemos experimentar.
Se você de repente chegar num banquete e alguém disser assim: irmão ou irmã, experimenta aqui essa comida e diz se é boa, você está tendo ali algo vivencial, experimental. A fé também, ela pode ser experimentada. A jornada com Deus é uma jornada solitária. É uma jornada que nós vamos experimentando Deus em algum momento. E olha o que o texto diz. Davi está dizendo: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Irmão, Deus está dizendo para nós essa noite: o Senhor é bom, prove dessa sua bondade. Se entregue na adoração, se entregue no louvor, se entregue através de uma vida justa, uma vida digna, uma vida de obediência à palavra. Prove dessa bondade de Deus. Irmãos, quem experimenta essa bondade jamais esquece. Muitos dos irmãos, às vezes, quando nas suas ocupações, às vezes eles não têm a oportunidade de participar constantemente dos cultos. Alguns dos irmãos às vezes chegam: pastor, eu já estava com saudade de estar na igreja, eu estava trabalhando, estava ocupado com isso, com esse projeto. Porque, irmãos, quando a gente prova do Senhor, a gente prova da sua bondade. E quando chegaram para a gente e disseram assim: bom mestre, ele vai dizer assim: por que me chamam de bom? Bom só tem um, é o Pai. Irmãos, Deus é bom o tempo todo. Até na hora da angústia Ele é bom sobre a nossa vida. É ou não é, minhas irmãs? É ou não é, meus queridos? Até na hora da angústia você experimenta a bondade de Deus. Porque você está ali angustiado, aí você às vezes vai dobrar o joelho, aí você não consegue nem orar porque a angústia é grande, aí você derrama aquelas lágrimas nos seus olhos. Daqui a pouco, irmão, você vai sentindo um fogo interior dentro do seu coração, aquele negócio que vem sobre a sua alma. Muitas das vezes Deus, Ele nem fala nada, Ele nem fala uma palavra profética, mas você vai sentindo a presença dEle e vai provando que Ele é bom, que a bondade de Deus é grande, que a bondade do Senhor é preciosa. Ei, Deus está nos chamando nesta noite, meus queridos, a experimentar a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Abra aí no Salmo 37, 25. Vamos ler juntos isso aqui? Olha um exemplo da bondade de Deus. Vamos lá, bem forte. 1, 2, 3. Desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Quem pode dizer glórias ao Senhor? Irmão, você pode ver o cristão, por mais privação que ele esteja passando, e eu sei o que é isso, mas Deus, Ele não deixa faltar o pão para o justo, nem a sua descendência a mendigar. Levante as suas mãos que eu vou profetizar sobre a sua vida nesta noite. Levante as suas mãos, irmãos, eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Enquanto você viver nesta terra, você não vai faltar o cuidado e a bondade de Deus sobre a sua vida. Continue de mão levantada. Enquanto você viver nesta terra, não vai faltar o que vestir, não vai faltar o que calçar, não vai faltar o que comer, não vai faltar a bondade de Deus sobre a sua vida, não vai faltar o cuidado. Essa é a raiva do diabo, irmão. Ele quer te ver lá no chão, na miséria, mas ele não vai ver, porque isso é profecia de Deus. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Você pode levantar a sua mão e dizer glória a Deus. Aplauda ao Senhor nesta noite, no nome de Jesus. Último lugar, e aqui eu termino a palavra do Senhor. Olha o que diz o verso de número 17.
Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Vamos ver, só esse finalzinho. 1, 2, 3. E os livra. Mais uma vez. 1, 2, 3. O texto não está dizendo que Deus nos livra de algumas angústias. Não. Ele nos livra de todas. Não precisa responder, mas eu acho que pelo menos os mais adultos. Eu vou excluir aqui os adolescentes e as crianças, mas se bem que às vezes acontece. Eu acredito que todos nós nessa vida já passamos angústias, a ponto de dizermos assim: eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Eu acredito que todos nós já enfrentamos isso. E Davi estava enfrentando isso. Mas o verso 17, Davi vai dizer assim: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Sabe o que Davi está dizendo? Davi está dizendo assim: ei, os justos também têm problemas. Os justos também enfrentam angústia, irmão. Às vezes o justo está enfrentando uma angústia, um problema, uma coisinha na sua vida, não significa que ele está em pecado. É porque a teologia da prosperidade, ela tirou a beleza do evangelho, irmão. Justo tem problema. Davi está dizendo. Davi está dizendo aqui, irmão, está no texto. Os justos clamam e o Senhor os ouve. E o Senhor livra os justos de todas as suas angústias. Repita comigo: os justos também têm problemas. Tem gente que acha que o cristão, irmão, ele não enfrenta problema. Um dia o irmão chegou para mim e perguntou: pastor, o senhor nunca está triste, ou o senhor nunca tem raiva, ou o senhor nunca... Não, irmão, justo enfrenta problema. É que às vezes a gente não transparece tanto. Tem dia que a gente chega aqui, eu já compartilhei com alguns irmãos, alguns queridos irmãos, irmãs, eu digo: irmão, tem dia que eu chego aqui para trazer uma palavra da parte de Deus, num curso de doutrina, que às vezes, irmãos, eu estou... Se Jesus disse assim: meu servo, não precise ir hoje não, eu tinha ficado em casa. Mas não é que eu não gosto de vocês não, irmão, é porque a gente tem os nossos problemas, nossas angústias. Paula tem as angústias dela. Muitos de vocês têm as suas angústias, que são compartilhadas, e a gente guarda e ora por cada um de vocês. Davi está dizendo que o justo não tem vida fácil. Mas Davi também está dizendo que o justo, ele tem a presença de Deus garantida no vale, quando ele estiver no vale. Olhe para o seu irmão, pega assim na mão dele nesta noite, diga para ele: ei, está angustiado, está triste, diga para ele: você tem a certeza da presença de Deus nesse vale. Levante as suas mãos e glorifique a presença de Deus. Você vai clamar porque você é justo. Deus tem propósito nessa sua dor, Deus tem propósito nesse vale, Deus tem propósito nessa luta. É por isso que Paulo vai dizer: e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha aí para esse irmão de novo e diga para ele: você não vai morrer nesse vale. Diga para ele: você não vai morrer nessa luta, porque há um Deus que cuida da sua história. Levante as suas mãos e diga: glória a Deus. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Oh, irmão, como eu sinto a graça de Deus aqui nesta noite. E o Senhor, Ele coloca isso muito forte no meu coração. Clame ao Senhor nos próximos minutos.
Clame ao Senhor durante esta ceia. Clame ao Senhor durante os louvores. Clame ao Senhor a partir de agora. Essa angústia não vai prevalecer sobre a sua vida. Tu é, aleluia, um Jacó, aleluia, que vai se transformar em Israel depois desse val de Jaboque. Você vai lutar em oração e em clamor, aleluia. Você vai sair até manco, manca, mas vai prevalecer diante da noite, da angústia, da oração, porque o Senhor vai te dar vitória para a glória de Deus. É por isso, meus irmãos, que Davi, ele nos estimula nesta noite a bendizer ao Senhor, sabendo que o justo é livrado de todos os seus temores. Sabendo que o justo é livrado de todas as suas angústias. E aqui eu termino, meus irmãos, dizendo a cada um de nós, antes de nós partirmos para ceiar, tem uma frase, meus irmãos, muito preciosa, que diz assim, que o louvor, ele não é a linguagem da vitória, mas é o caminho até ela. Louvar em meio às lágrimas é dizer: Deus ainda é bom. Não sei quantas lágrimas você tem derramado, mas eu quero te dizer nessa noite, que se você aprender a adorar ao Senhor neste deserto, fique certo que você vai experimentar o maná do céu sobre a sua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe nesta noite, meus queridos. Que o Senhor nos guarde e que nós mantenhamos a cada dia uma vida bendizendo ao Senhor, uma vida de glorificação ao Senhor, sabendo que Ele é aquele que cuida dos mínimos detalhes de cada um de nós. Hoje à noite é noite para Deus te livrar de angústias, é noite para Deus te livrar de tristezas, é uma noite de vitória de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu queria convidá-los a estar de pé nesta noite, com muita alegria. Fique de pé glorificando ao Senhor.